paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 3, e versículo de número 14 ao 17, que vai nos dizer assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O Deus que havia feito o mar vermelho se abrir no passado era o Deus que estava fazendo o rio Jordão se abrir. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele já operou na sua vida no passado. Ele opera no presente e operará no futuro. O Deus que já te deu milagres. O Deus que já abriu caminhos. O Deus que já trouxe cura. O Deus que já restaurou. Eu vim aqui para te lembrar da benevolência, da graça, da bondade de Deus para contigo. Porque muitas vezes, irmãos, nós esquecemos daquilo que Deus ele fez na nossa história. Muitas vezes os dias vão passando e nós somos muito tendenciosos a esquecermos. Nós esquecemos dos feitos, dos milagres. Nós não damos mais o testemunho. Nós não lembramos mais daquela prova financeira que a gente passou e Deus aprovou, daquela cura que Deus trouxe, daquela libertação de canto, derecai, ribiandaraia que Deus fez acontecer na nossa história, na nossa casa. E nós precisamos voltar a lembrar dos feitos do Senhor, da bondade dele. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que têm testemunho para contar. E Deus me trouxe aqui para te dizer, eu vou te dar mais testemunhos. Por que é que você duvida que eu posso fazer os milagres que eu te prometi? Que eu posso fazer aquilo que eu falei, sendo que eu já fiz milagres na sua vida. Eu estou conversando com pessoas que têm experiências com Deus. Irmãos, Josué e Caleb haviam visto a manifestação do poder de Deus através, primeiramente, da travessia do Mar Vermelho. Eles viram o mar se abrindo, eles atravessaram a pés enxutos. Toda aquela geração que atravessou o Mar Vermelho morreu no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Mas agora Josué e Caleb estava com uma nova geração, com os filhos daqueles que saíram do Egito. E o mesmo Deus que havia aberto o Mar Vermelho no passado iria operar também no presente deles aqui, abrindo o Rio Jordão para que eles pudessem atravessar. Deus me trouxe aqui com esta palavra e Ele fala contigo. Ele diz para você, eu sou o mesmo, eu não mudei. As pessoas mudam, mas eu não mudo. Por que você deixa subir tanta dúvida ao teu coração? Por que é que você duvida que eu posso operar milagre se um dia eu já operei milagre na sua vida? É tempo de lembrar dos feitos do Senhor. Declare comigo, eu vou lembrar do que Deus já fez na minha vida. E vou ter fé que Ele vai fazer milagre novamente. Eu vou lembrar do que Deus já fez na minha vida e vou ter fé que Ele vai fazer milagre novamente. Nós não podemos esquecer dos feitos do Senhor. É por isso que nós precisamos estar sempre falando, testemunhando, irmãos. Lembrando da graça, da misericórdia do Senhor. Porque quando nós vamos lembrando dos feitos do Senhor, a nossa fé vai sendo renovada. E a gente começa a ter a certeza e a convicção, Deus que operou no passado vai operar agora. Irmãos, nós estamos falando do Deus que abriu o Mar Vermelho no passado e agora aqui estava abrindo o Rio Jordão. Eu não sei qual é o Rio Jordão que está na sua frente. A impossibilidade que hoje você olha e diz assim, ó, não tem como ter milagre.
Não tem como ter saída, e Deus está dizendo, não tem para você. Rabaia canto de rasto, pela força do seu próprio braço, mas para mim tem. Eu posso e eu quero fazer milagre. Como eu já operei milagres no passado, irmãos. Se você for dar testemunhos aqui do que Deus fez na sua vida, eu tenho certeza que serão vários comentários. Você vai lembrando naquele dia que Deus fechou minha cova, naquele dia que Deus desfez a obra contrária contra a minha vida, naquele dia que Deus me curou da depressão, naquele dia que Deus libertou fulano de tal das drogas, da bebida. Irmãos, nós temos maravilhas de Deus para recordarmos e nos apegarmos que o Senhor, irmãos, Ele não mudou. Quando as dúvidas vier sobre a sua mente, diante aí do Jordão que você está para atravessar, você vai lembrar. Deus não mudou. Ele já abriu mar vermelho na minha vida. No passado ele já operou milagre. É Ele quem vai cumprir a promessa. É Ele quem vai me fazer mais uma vez atravessar. De Candaraia, pés enxutos. Eu vim aqui lhe dizer que Deus vai abrir o Jordão que está na tua frente. Você vai atravessar, você vai entrar na terra boa, na terra ampla, na terra que mana leite e mel. Sabe o que é isso? Você vai viver a promessa de Deus para a sua vida. Mas, irmã, é impossível. Quem te disse que Deus trabalha na possibilidade? A possibilidade é para mim e para você, meu irmão e minha irmã. A probabilidade é para as nossas vidas, mas Deus gosta de trabalhar na impossibilidade. É quando não tem jeito, é quando não tem saída. É quando você olha e diz assim, não tem a possibilidade de acontecer nada. Aqui você observa, irmãos, que o rio Jordão, ele estava transbordando. Ele estava cheio. Deus não quis que o povo atravessasse quando o rio Jordão estivesse mais baixo, não. Deus quis que o povo atravessasse quando o rio transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Quando o rio estava cheio. Beiramancho de rasto. Porque Deus gosta de trabalhar na impossibilidade. Deus gosta de abrir caminho, irmãos, quando não há probabilidade para glorificar o nome dele na tua história. Eu quero lhe dizer uma coisa, Deus vai glorificar o nome dele na tua história. Deus vai mostrar que ele é na tua vida. O tempo de Deus está chegando, riaia, candoramancho dei. E tu saberás que Deus é o mesmo que já operou no passado. Por que Deus está enfatizando tanto, irmã? Os milagres que ele fez no passado na minha vida é para você lembrar dos feitos dele. Para você lembrar que para ele não existe nada impossível. Todas as vezes que o medo, que a dúvida tentar te paralisar, tentar te cegar, tentar dizer para você que não vai acontecer nada, você lembra, Deus já me fez viver milagres. Deus não mudou, eu tenho experiências com ele. Você é como Josué, você é como Caleb. Você já viu muitas coisas acontecendo diante dos teus olhos. Então não duvide do que Deus ainda vai fazer na sua vida. Porque o Deus que operou no passado é o Deus que vai operar na sua história, no presente. Vai abrir o Jordão, você vai atravessar, vai entrar na terra boa e o nome do Senhor será glorificado. E você vai ter mais um testemunho para lembrar. Mais um testemunho para contar. Você não tem que se cansar de falar dos feitos do Senhor. Irmãos, nós não podemos ficar falando da vida dos outros. Nós não podemos ficar falando dos nossos sonhos, dos nossos projetos, abrindo a nossa boca para murmurar, para questionarmos, isso não. Mas falar dos feitos do Senhor, nós não podemos nos cansar, porque isso, irmãos, alimenta a nossa fé. Sabe por que o inimigo não quer que você fale dos feitos do Senhor? Porque ele sabe que enquanto você fala, a sua fé é alimentada. Ele sabe que enquanto você lembra, você não duvida do que Deus pode fazer na sua vida. Então você tem fé e Deus faz o impossível acontecer. E o inimigo não quer que o Jordão se abra. O inimigo não quer que o impossível aconteça. O inimigo não quer que você tome posse da promessa, que a sua fé seja fortalecida. Porque todas as vezes que Deus, ele faz uma promessa na nossa história, todas as vezes que Deus fala que vai fazer algo na nossa vida, todas as vezes que Deus diz que vai cumprir algo que ele nos prometeu e ele cumpre, a nossa fé é fortalecida, irmãos. A gente crê mais no Senhor, no que Ele pode fazer. Nós transmitimos a fé, nós testemunhamos os feitos do Senhor e o inimigo não quer isso. Ele não quer que os feitos do Senhor sejam propagados. Ele não quer que a sua fé seja firmada. Mas Deus está dizendo, eu vou fazer o Jordão se abrir.
Eu vou te dar mais testemunho para contar, mas não esqueça do que eu já fiz na sua história. Fale dos feitos do Senhor, lembre os feitos do Senhor. Todas as vezes que a dúvida tentar entrar na sua mente, no seu coração, você vai lembrar: Deus já fez, Deus já operou, Deus já curou. Declare comigo: eu vou lembrar dos feitos do Senhor na minha vida, e isso vai fortalecer a minha fé. Eu vou lembrar dos feitos do Senhor na minha vida, e isso vai fortalecer a minha fé. Mais um testemunho Josué e Caleb estavam adquirindo juntamente com os filhos de Israel, juntamente com aquela nova geração que adentraria a terra boa, a terra ampla, a terra que mana leite e mel. Quando o povo entrasse na terra, eles lembrariam ali, irmãos, dos feitos do Senhor. Eles lembrariam que Deus é fiel e abriu o Jordão para eles passarem. É isso que Deus, irmãos, quer que a gente traga à memória. Aquilo que nos traz esperança, os feitos do Senhor. Você tem testemunho para contar. Comece a lembrar agora aquele testemunho que Deus te entregou lá no passado, aquilo que você disse: eu vou ser grata, eu vou ser grato pro resto da vida. Mas hoje o tempo passou, outras lutas iniciaram e você já esqueceu do que Deus fez, e você já fica aí diante do Jordão dizendo: será que eu vou atravessar? Será que Deus vai abrir? Será que Deus me esqueceu, que Deus me abandonou? E Deus está dizendo: lembra do que eu já fiz. Lembra que eu tenho palavra. Lembra que eu sou fiel para cumprir aquilo que eu falo. Declare comigo: eu vou lembrar dos feitos do Senhor. A minha fé vai ser fortalecida e eu vou viver milagres novamente. Eu vou lembrar dos feitos do Senhor. A minha fé vai ser fortalecida e eu vou viver milagres novamente. Deus, Ele operou no passado, mas Ele não ficou preso ao seu passado. Ele opera também no seu presente. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei qual é o Jordão que está na sua frente. Qual é a impossibilidade que hoje você está vivenciando. Mas Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: eu não mudei. Nós precisamos lembrar diariamente que Deus não mudou. Nós precisamos lembrar diariamente que Deus não nos esqueceu. Nós precisamos lembrar diariamente que Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Ele guarda os seus propósitos. Irmãos, Deus não nos faria promessa que ele não fosse cumprir. Deus não nos faria promessas que ele não fosse fazer acontecer na nossa vida. Se ele falou, ele é fiel. Irmão, mas eu não sei como é que Deus vai fazer. Eu não sei o que Deus vai usar. E Deus está dizendo: você não tem que entender o que eu vou usar. Você não tem que entender como é que o Jordão vai abrir. O que você tem que fazer é passar pés enxutos. Sabe o que é isso? O que você tem que fazer é viver o milagre. Nós precisamos deixar de querer entender tudo, porque quando nós ficamos querendo entender tudo, nós muitas vezes vamos dar lugar à incredulidade. Sabe por quê, irmãos? Porque humanamente falando, não tem lógica aquilo que Deus faz. Então a gente não vai entender o que Deus está fazendo, porque é mistério, milagre não tem explicação. E se a gente ficar com o olhar humano, olhando para aquilo que Deus está fazendo, a nossa fé é frustrada. Porque Deus não nos chamou para andarmos por vista, certo? Se nós ficarmos focando no Jordão, se nós ficarmos focando nas impossibilidades, o Jordão não se abre, o milagre não acontece. O que nós precisamos fazer é focar nos feitos do Senhor para conosco, na nossa vida. Aquilo que Deus já fez, traga a sua memória. Declare comigo: eu vou trazer à memória os feitos do Senhor, e a minha fé vai ser firmada na rocha. Eu vou trazer à minha memória os feitos do Senhor, e a minha fé vai ser firmada na rocha. Deus, ele sempre deixou bem claro que era para os filhos de Israel reproduzirem para os filhos deles o que eles haviam vivido para com Deus. Os feitos do Senhor para com eles. Que possamos falar dos feitos do Senhor para com a nossa vida, falar aos nossos filhos, falar aos nossos vizinhos, falar aonde estivermos, aonde Deus nos colocar, aonde Ele nos der oportunidade, porque os feitos do Senhor precisam ser falados. Os feitos do Senhor precisam ser ditos. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Os filhos de Israel estavam vivendo algo sobrenatural aqui. Porém, era algo que também já havia acontecido no passado. Deus não mudou. A diferença aqui é que ele abre o Rio Jordão. Mas no passado, ele havia aberto o Mar Vermelho. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que abre Jordão. O Deus que curou de uma enxaqueca é o Deus que pode curar de um câncer. O Deus que libertou uma pessoa das drogas é o Deus que pode libertar da pornografia.
Irmãos, Deus não mudou, não limite o poder dele, ele continua sendo o mesmo e ele quer que você coloque isso na sua mente. Lembra do que eu já fiz, minha filha, diz o Senhor. Lembra do que eu já fiz, meu filho, diz o Senhor. Eu já fui fiel na sua história. Eu já abri caminho para você atravessar pés enxutos. Já fiz justiça por você. Já te protegi, já te guardei, já te livrei, já fechei sua cova. Dei ramante urabaiacandarai. Já trouxe cura. Então por que, diante dessa impossibilidade, duvidar? Porque diante dessa impossibilidade, dá lugar ao medo. Não dê lugar ao medo, mas dê lugar à fé. Declare comigo, eu vou dar lugar à fé. Eu vou dar lugar à fé. Quando nós damos lugar à fé, meu irmão e minha irmã, as coisas mudam. Quando nós damos lugar à fé, o Rio Jordão se abre. E acontece isso aqui, ó, versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo o povo de Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. O povo de Deus passou a pés enxutos. Eles atravessaram o Jordão. Eles chegaram aonde Deus havia designado. Você vai chegar aonde Deus designou. Não foque nas impossibilidades, mas foque na palavra de Deus. Foque na promessa do Senhor na sua história. Declare comigo, eu vou focar na promessa de Deus na minha vida. Eu vou focar na promessa de Deus na minha vida. Quando você foca na promessa, quando você foca nos feitos do Senhor na sua vida, nos testemunhos que você tem, quando você foca naquilo que fortalece a sua fé, você consegue vencer, você atravessa o Jordão, você entra na terra boa, na terra de Canaã, na terra ampla, você vive promessa, decanto, darabacandaraia. O nome do Senhor é glorificado de maneira especial. É isso que Deus quer fazer na tua vida, minha irmã. É isso que Deus quer fazer na tua vida, meu irmão. Deus quer firmar a sua fé. Só glorifique e exalte ao Senhor. Pois Deus, Ele é na sua vida. Tenha certeza de uma coisa, Ele vai fazer milagres acontecer na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus? Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para Te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai. Eu creio que palavras serão poucas para os Teus filhos agradecerem os Teus feitos que serão grandes na história deles, Pai. Pois o Deus que já operou no passado, o Deus que está dizendo para eles hoje, lembra do que eu já fiz, é o Deus que vai operar diante da impossibilidade, Pai, que eles estão vivendo. É o Deus que vai abrir o Jordão. É o Deus que vai dar vitória. É o Deus que vai fazer é o impossível acontecer. Ah, Deus, eu creio que lindos testemunhos, meu Pai, estão sendo gerados. Ah, Senhor, eu creio que pessoas aqui vão ter mais testemunhos para contar, pois o Senhor vai glorificar mais uma vez o Teu nome na história dos Teus filhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão Te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são Teus, Jesus. São ovelhas do Teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho para os Teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a Tua vontade e o Teu querer, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações de Teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém.
Hoje Deus diz para você que Ele já operou no passado, ou seja, você já tem testemunho para contar. Ele vai continuar sendo fiel na sua vida. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho no passado, era o Deus que estava abrindo o Jordão aqui para os filhos de Israel atravessarem. Hoje Deus diz para você, eu vou te dar testemunho para contar. Você vai ter mais testemunhos, mas não guarde na gaveta, não esqueça dos feitos do Senhor. Lembre, fale, sempre testemunhe o que Deus fez na sua vida, pois testemunhos maiores Ele reservou para você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.